A Austrália, há muito tempo, tornou-se um dos países que mais sofrem no mundo com os impactos de espécies invasoras. Todos os anos, o país precisa gastar cerca de 18 bilhões de dólares para reparar os danos causados por esses animais. Desde espécies pequenas, mas persistentemente destrutivas, como coelhos, ratos e o sapo cururu, até predadores silenciosos como gatos ferais e raposas vermelhas, e até animais de grande porte, como camelos, búfalos d'água e, especialmente, burros selvagens. A gravidade do problema é tamanha que a Austrália chegou a abater cerca de 570 mil burros selvagens, um número equivalente à população inteira de Malta. Mas, curiosamente, são esses mesmos burros que, em outro papel, acabaram criando dezenas de poços de água no meio do deserto, atraindo diferentes espécies de animais para essas áreas áridas. Então surge a pergunta: como os australianos aprenderam a aproveitar esse lado positivo dos burros? E mais, será que outras espécies invasoras na Austrália também podem se tornar úteis para o meio ambiente? Vamos começar o documentário de hoje. Se você olhasse para a Austrália pelos olhos dos europeus de mais de um século atrás, veria um continente quase hostil à presença humana. Terras áridas, clima extremo, chuvas que chegam apenas de forma sazonal e depois desaparecem por meses. O norte é úmido, porém difícil de acessar. O interior tem solos rasos e extremamente secos. O oeste é dominado por longas faixas de deserto e o leste, a única região realmente propícia à agricultura, rapidamente se tornou superpovoado e competitivo. Por isso, para sobreviver na Austrália, além de esforço e determinação, era necessário investir enormes quantias na adaptação da terra. Ao avançar para o interior, os europeus levaram consigo os cavalos. Na Europa, eles eram a base do transporte, da agricultura e da exploração. Montar, puxar carroças, transportar cargas, arar a terra. Sem cavalos, ou na expansão territorial, era praticamente impossível. Mas, na Austrália, essa lógica rapidamente entrou em colapso. Muitas plantas nativas, especialmente espécies dos gêneros Gastrolobium e Oxylobium, contêm toxinas naturais. Os cavalos, que não evoluíram para lidar com esses compostos, morriam em grande número pouco tempo depois de se alimentarem da vegetação local. Registros agrícolas do início do século XX mostram que, em várias regiões, os cavalos não morriam de sede ou exaustão, mas sim por consumirem as próprias plantas que cresciam ao seu redor. Diante dessa realidade, os colonizadores foram obrigados a buscar outro animal. Mas, se não podiam usar cavalos, o que usar? Os cangurus, embora abundantes e nativos, não podiam ser domesticados para puxar carroças ou serem montados. Bovinos e búfalos até poderiam revolver o solo, como na Ásia, mas exigiam pastagens de boa qualidade e fontes estáveis de água, recursos extremamente escassos no interior australiano. Os camelos, apesar de serem numerosos e bem adaptados ao deserto, eram caros, difíceis de controlar, perigosos e só podiam ser usados em rotas muito específicas, o que inviabilizava sua adoção em larga escala. Nesse contexto, o burro surgiu como a opção mais lógica. O burro doméstico não foi criado especificamente para a Austrália. Ele descende de burros selvagens africanos originários de regiões áridas e severas, muito semelhantes ao interior australiano. Os burros resistem bem à seca, precisam de menos água do que os cavalos, conseguem se alimentar de vegetação pobre em nutrientes e toleram certas plantas levemente tóxicas que seriam fatais para os cavalos. Mas à medida que o mundo avançava para a modernidade, especialmente no século XX, com a chegada dos automóveis, a expansão das ferrovias rumo ao interior e a rápida substituição da força animal por máquinas movidas a motor, o papel dos burros começou a desaparecer. Comparadas aos burros,
as máquinas eram mais rápidas, mais estáveis e não precisavam de comida, água ou descanso. Assim, os burros passaram a ser vistos como obsoletos. O problema é que, ao contrário da tecnologia, os burros não simplesmente desaparecem. Para muitos fazendeiros e transportadores, continuar mantendo esses animais significava apenas custos: alimentação, água, cuidados veterinários e transporte. Sem gerar mais valor econômico direto, a solução mais barata e rápida foi simplesmente abrir os portões e soltá-los na natureza. Sim, e você ouviu certo. Eles foram abandonados para sobreviver sozinhos. Em apenas algumas décadas, de pequenos grupos dispersos, a população de burros selvagens explodiu para cerca de 5,7 milhões de indivíduos em toda a Austrália. Em condições climáticas favoráveis, seu número pode crescer até 25% ao ano. Parte dessa explosão está ligada à capacidade reprodutiva extremamente estável da espécie. Cada fêmea pode dar à luz um filhote quase todos os anos, e os filhotes apresentam altas taxas de sobrevivência mesmo em ambientes áridos. Para se ter uma noção da escala, em meados do século XX, o número de burros selvagens em muitas regiões do interior já superava em muito a população humana local. Em alguns lugares, havia dezenas de vezes mais burros do que pessoas. Em 1949, o governo australiano foi obrigado a declarar oficialmente o burro selvagem como espécie nociva. Ainda assim, e somente nas décadas de 1970 e 1980, surgiram programas de controle coordenados. Nessa altura, os danos já eram extensos e muitas áreas haviam perdido a capacidade de se recuperar naturalmente. O problema não estava apenas na quantidade, mas na forma como os burros impactam o solo. A pressão exercida pelos cascos de um burro é cerca de 1,5 vezes maior que a do gado bovino, compactando solos secos e rasos. Diante da explosão descontrolada dos burros selvagens, a resposta mais dura da Austrália foi o abate em larga escala. Desde meados do século XX, especialmente na Austrália Ocidental e no Território do Norte, campanhas passaram a ser conduzidas por equipes terrestres em conjunto com helicópteros, utilizando câmeras térmicas para localizar bandos escondidos na vegetação densa e GPS para planejar operações em áreas de milhares de quilômetros quadrados. Ao longo de várias décadas, cerca de 570 mil burros selvagens foram abatidos. No entanto, a eficácia dessas medidas costuma ser apenas temporária. Os burros apresentam alta taxa reprodutiva, grande resistência à seca e capacidade de percorrer longas distâncias. Assim, quando uma área é limpa, bandos vindos de regiões vizinhas rapidamente ocupam o espaço vazio. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas vêm alterando a distribuição de água e vegetação, permitindo que o alcance geográfico dos burros continue se expandindo. Paralelamente aos desafios técnicos, existe uma controvérsia ética que se arrasta há décadas. Muitos agricultores reconhecem a necessidade de reduzir os danos para proteger seus meios de subsistência, mas se opõem ao abate em massa, considerando-o uma solução cruel e socialmente impopular. Organizações de proteção animal defendem alternativas consideradas mais humanas, como captura seguida de esterilização ou o aproveitamento da carne e da pele, para fins comerciais e para a medicina tradicional. O problema é que a maioria dessas alternativas é extremamente cara e difícil de implementar. Capturar burros em regiões remotas e de difícil acesso exige infraestrutura, a mão de obra especializada e custos logísticos muito superiores aos do abate no local. A verdadeira virada não veio de uma nova lei nem de uma tecnologia cara, mas de uma decisão bastante incomum, tomada na Kachina Station, na região de Kimberley, Austrália Ocidental. Enquanto grande parte do país buscava eliminar os burros selvagens, os gestores de terra dali escolheram o caminho oposto: mantê-los
e utilizá-los de forma controlada. Cerca de 110 a 250 burros foram reunidos e direcionados para áreas gravemente degradadas, onde a superfície do solo havia se transformado numa crosta dura como concreto. A água da chuva não conseguia infiltrar e a vegetação praticamente havia desaparecido por completo. Nesses locais, a chuva ainda caía, mas o solo não a retinha e as plantas não tinham qualquer chance de voltar. Quando os bandos de burros começaram a circular por essas áreas, a mudança teve início no nível mais básico, a quebra da crosta do solo. Em condições normais, os cascos dos burros podem causar danos, mas em terrenos já degradados, essa crosta se funciona como um selo impermeável, impedindo o contato entre o solo e a água. Ao romper essa camada endurecida, os cascos permitiram que a água da chuva deixasse de escorrer pela superfície e passasse a infiltrar-se nas camadas inferiores. Pela primeira vez em muitos anos, o solo voltou a reter água. Esse foi o mecanismo-chave. No lugar certo e no momento certo, os cascos dos burros ajudaram o solo a renascer, e não parou por aí. Ao caminhar e pastar os poucos restos de gramíneas existentes, os burros misturaram involuntariamente capim seco com a camada superficial do solo, formando uma cobertura natural semelhante ao mulch. Essa camada reduz a evaporação, a mantém a umidade por mais tempo após as chuvas e, ao se decompor lentamente, reintroduz carbono orgânico e nutrientes no solo. Os resultados foram claros. Após chuvas intensas, córregos temporários começaram a reaparecer, o solo tornou-se mais escuro e macio, e gramíneas e arbustos jovens voltaram a brotar em áreas que antes eram completamente estéreis. Outro impacto importante foi a redução do risco de incêndios florestais. Dados de câmeras de monitoramento instaladas pela Universidade de Tecnologia de Queensland mostraram que, nas áreas com a atividade dos burros, a quantidade de capim seco e arbustos altamente inflamáveis acumulados na superfície era significativamente menor. Ao pisotear e consumir esse material, os burros criaram espaços abertos naturais, funcionando como verdadeiros aceiros biológicos, capazes de retardar ou até interromper a propagação do fogo durante as longas estações secas do norte da Austrália. Além disso, o esterco dos burros desempenhou um papel crucial na recuperação. Ele contém nitrogênio, fósforo, potássio e diversos minerais essenciais, espalhados diretamente sobre solos empobrecidos. Muitas sementes que passam pelo sistema digestivo dos burros não sofrem danos e, ao cair em fezes ricas em nutrientes, encontram condições ideais para germinar. Outras sementes aderem ao pelo e são transportadas por longas distâncias, ajudando a expandir a vegetação e aumentar o fluxo genético entre diferentes áreas. Ao observar mais de perto o que estava acontecendo em Kachana, os pesquisadores perceberam algo ainda mais surpreendente. Os burros estavam silenciosamente criando água. Em termos ecológicos, eles estavam atuando como engenheiros hídricos, um papel que, no passado, pertencia a grandes animais hoje extintos. Durante o Pleistoceno, quando megafaunas como o Diprotodon vagavam pela Austrália, seus passos pesados e escavações criavam acessos ao lençol freático raso, formando pontos naturais de água que permitiam a sobrevivência de inúmeras espécies durante a seca. Hoje, esse papel praticamente desapareceu. Mas, em alguns lugares, os burros parecem estar ocupando esse vazio ecológico. Em Kachana, foram observados os chamados poços de burros, surgindo em leitos de rios secos e áreas mais baixas. Ao buscar água ou escavar o solo, os burros atravessam camadas de cascalho e argila, criando buracos com cerca de 1,5 a 1,8 metros de profundidade. Quando alcançam o lençol freático raso, a água começa a emergir e se acumular. E o mais notável é que esses poços não beneficiam apenas os burros. Em pouco tempo, cangurus, bombates
aves e diversos outros animais passaram a utilizá-los, especialmente durante os meses mais secos. Esses pontos rapidamente se transformaram em núcleos de vida em meio a uma paisagem árida. Se isso parece difícil de acreditar, vale lembrar que os burros não são os primeiros a fazer isso. Na África e na Ásia, os elefantes são reconhecidos há décadas como verdadeiros engenheiros hidrológicos. Durante a estação seca, eles cavam buracos de 0,5 a 1,5 metro em leitos de rios arenosos. Em poucos minutos, a água subterrânea aflora, criando fontes utilizadas por centenas de outras espécies. Na ecologia, esse papel é conhecido como Hydrological Ecosystem Engineer. Além dos poços profundos, os burros também criam um tipo mais sutil de ponto de água, chamado pelos pesquisadores de banheiras de burros. São pequenas depressões formadas quando os burros se revolvem no chão, se esfregam em arbustos ou pisoteiam repetidamente o mesmo local. No entanto, a história de Kachana não significa que os burros possam ser usados em qualquer lugar. Na prática, relatórios de gestão de terras na Austrália Ocidental e no Território do Norte indicam que existem pelo menos 3 tipos de paisagem, onde a introdução de burros piora rapidamente a situação e pode torná-la irreversível. Ecólogos são enfáticos: lugar errado, densidade errada, momento errado. Os burros causam mais danos do que benefícios. Primeiro, área sem crosta biológica do solo. Segundo estudos da CSIRO, em solos arenosos soltos da Austrália Ocidental, quando apenas 10 a 15% da superfície é pisoteada, a taxa de erosão eólica pode aumentar de 2 a 3 vezes em comparação com solos não impactados. Nesses casos, os cascos dos burros não quebram um selo que retém água. Eles desestruturam diretamente o solo e permitindo que as partículas finas sejam levadas pelo vento de forma permanente. Segundo, regiões com camada de humus extremamente fina, comuns em zonas semiáridas. Levantamentos na região de Pilbara mostram que, em alguns locais, a camada fértil do solo tem apenas 2 a 5 centímetros de espessura. Quando essa camada é compactada ou erodida, a capacidade de regeneração natural torna-se praticamente nula por 20 a 40 anos, mesmo que as chuvas retornem aos níveis médios. Nesses ambientes, os burros não promovem recuperação. Eles apenas aceleram o processo de desertificação. Terceiro, áreas com declive acentuado, especialmente em costas e margens de cursos d'água temporários. Dados de campo em Kimberley mostram que trilhas formadas pelos burros podem se transformar em ravinas de 30 a 60 centímetros de profundidade ou após apenas uma estação chuvosa intensa. Quando a água se concentra nesses sulcos, toda a camada superficial do solo é removida, deixando verdadeiras cicatrizes que não se recuperam sozinhas sem intervenções mecânicas caras. Além do local, a densidade do rebanho é um fator decisivo. Programas experimentais de manejo em regiões áridas da Austrália indicam que, quando a densidade ultrapassa 1 a 2 burros por quilômetro quadrado, por períodos prolongados, os efeitos positivos, como a quebra da crosta do solo, rapidamente se transformam em compactação permanente. Em algumas áreas piloto, após apenas 3 a 5 anos acima desse limite, o solo perdeu completamente a capacidade de infiltração, mesmo depois da retirada dos burros. Por isso, Kachana deve ser vista apenas como um caso local, fortemente dependente de chuvas sazonais, de solos com crostas espessas e de topografia relativamente plana. Esse modelo exige monitoramento contínuo, limitação do tempo de uso dos animais e ajustes finos de densidade a cada estação. Basta aplicar o método na área errada ou prolongá-lo além do necessário para que o terreno retorne ao estado de degradação ou a uma condição ainda pior. E é importante lembrar, a eliminação de burros selvagens na Austrália continuará acontecendo.
Com cerca de 5 a 6 milhões de indivíduos distribuídos por uma área imensa, além do papel na recuperação do solo e da água, os burros na Austrália também são utilizados de uma forma muito diferente. E aqui já não se trata de um experimento. Ao longo de várias décadas, eles provaram exercer uma função clara e estável: atuar como guardas de rebanho, protegendo animais domésticos contra cães selvagens e raposas vermelhas. A maior ameaça para rebanhos de ovelhas e cabras na Austrália são os cães selvagens. Acredita-se que os ancestrais do dingo tenham chegado ao continente acompanhando navegadores asiáticos há cerca de 4.000 a 8.000 anos, adaptando-se posteriormente até se tornarem um dos principais predadores do ecossistema australiano. Quando os europeus desembarcaram em 1788, trouxeram consigo diversas raças de cães domésticos. Parte desses animais foi abandonada ou escapou. Ela cruzou com dingos e deu origem à atual população de cães selvagens híbridos, hoje distribuída por praticamente toda a Austrália. Esses cães caçam em grupo, são altamente inteligentes e causam grandes prejuízos aos rebanhos, especialmente durante a noite. A segunda grande ameaça é a raposa vermelha, introduzida pelos britânicos no século XIX para caça esportiva. Sem predadores naturais e com abundância de alimento, a espécie se espalhou rapidamente. Estimativas atuais indicam cerca de 1,7 milhão de raposas no país, embora alguns estudos sugiram números ainda maiores. Além de atacar filhotes de gado, as raposas exercem forte pressão sobre espécies nativas de pequeno porte. Diante desse cenário, muitos produtores rurais perceberam que os burros conseguem fazer o que cercas e armadilhas não conseguem. E ao se deparar com cães selvagens ou raposas, o burro costuma avançar diretamente, desferindo coices potentes com as patas traseiras e emitindo vocalizações altas, suficientes para fazer até predadores experientes recuarem. Diferentemente dos cães de guarda, os burros não perseguem o inimigo por longas distâncias. Eles se concentram em manter uma zona de segurança ao redor do rebanho. O fator mais importante está no vínculo social. Quando um burro é criado desde cedo junto a ovelhas, cabras ou bezerros, ele rapidamente passa a enxergar o grupo como sua família. O instinto de proteção é ativado de forma natural, sem necessidade de treinamento complexo. Essa é uma diferença crucial em relação aos cães de guarda, que exigem treinamento prolongado, manejo constante e custos elevados de manutenção. Não é apenas na Austrália. Em muitas partes do mundo, os seres humanos também enfrentam hoje animais que foram introduzidos com boas intenções, mas que, com o tempo, saíram do controle. Os Estados Unidos são um exemplo emblemático. Nos estados desérticos do Sudoeste, como Arizona, Nevada e Califórnia, os burros selvagens existem em números estimados entre 40.000 e 60.000 indivíduos, concentrando-se principalmente em bacias de rios secos e regiões semiáridas. Durante décadas, eles foram classificados como espécies problemáticas, acusados de competir por água, pisotear margens de córregos e entrar em conflito com espécies nativas, como o pronghorn e o carneiro selvagem de chifres grandes. No entanto, essa visão começou a mudar quando ecólogos passaram a registrar um fenômeno recorrente. Os burros selvagens frequentemente escavam poços de água em leitos de rios secos, especialmente durante períodos prolongados de seca. Pesquisas de campo no deserto de Sonora mostram que esses poços podem atingir 0,5 a 1,5 metro de profundidade, o suficiente para alcançar lençóis freáticos rasos. Câmeras de monitoramento registraram veados, antílopes, aves do deserto, répteis e insetos, utilizando esses pontos de água justamente quando as condições ambientais se tornam mais severas. Por causa desse papel, quando o Bureau of Land Management, BLM, realizou operações de abate de burros selvagens, organizações ambientais e comunidades locais entraram com ações judiciais,
argumentando que a eliminação dos animais poderia destruir pontos hídricos-chave para a sobrevivência do ecossistema desértico. Nos Estados Unidos, os burros selvagens passaram a ser vistos cada vez mais como engenheiros hídricos involuntários. Não são uma espécie intocável ou totalmente protegida, mas também não são mais encarados apenas como algo a ser eliminado. No México, o contexto é completamente diferente. Os burros fazem parte da vida rural há centenas de anos, sendo usados no transporte de produtos agrícolas, água, na proteção de pequenos rebanhos e no cotidiano das comunidades. Em muitos estados do norte e do centro do país, eles não são geridos como uma espécie invasora rigorosa. Mesmo quando burros selvagens exercem pressão sobre o solo em algumas regiões semiáridas, raramente são rotulados como pragas absolutas. Em vez disso, muitas comunidades optam por conviver e reutilizar, capturá-los e domesticá-los novamente, usá-los como meio de transporte, como guardas de rebanho contra cães selvagens, ou simplesmente mantê-los como parte da economia familiar. Levantamentos rurais indicam que, em várias regiões do México, o custo de manter um burro é significativamente menor do que o de manter um cavalo ou um cão de guarda. A história dos burros na Austrália não é simplesmente uma questão de certo ou errado. Ela é, acima de tudo, uma história sobre contexto e sobre as escolhas humanas. E é justamente isso que responde à pergunta feita desde o início. Se os burros podem trazer benefícios em condições específicas, será que outras espécies exóticas na Austrália também poderiam se tornar úteis? A mesma espécie pode ser, em um lugar, um desastre ecológico, e em outro, um engenheiro da água, um guardião de rebanhos ou até parte do sustento local. E você, o que acha? Os burros devem ser rigorosamente controlados ou utilizados de forma seletiva e consciente? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias científicas e ambientais contadas a partir de múltiplas perspectivas, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando esses temas conosco nos próximos episódios.